Ok, welcome to Be Brave. Bem-vindos ao Be Brave, aquele canal que mais do que falar de inglês, está aqui para capacitar você a entender como você aprende, a tirar o máximo disso. E hoje é a segunda aula para o básico, falando de routine, rotinas, certo? Se você não assistiu o primeiro vídeo, assiste o vídeo anterior que você vai ver a primeira aula, onde eu falo dos pronomes, verbos auxiliares, negativa, interrogativa, e também eu passei já esses verbos, né, e as da rotina. Mas vamos lembrar do que a gente falou, né, para dar continuidade? Esses são os verbos, essas são as ações em inglês de rotina, certo? Então, wake up, né, acordar. Get up, levantar. Have a shower, tomar banho. Comb the hair, pentear o cabelo. Have breakfast, tomar café. Lembrando que refeições a gente usa have em inglês, né? Get dressed, se vestir. Go to work, ir para o trabalho. Start work, começar o trabalho. Answer emails, responder os e-mails. Have lunch, almoçar. Finish work, terminar o trabalho. Arrive home, chegar em casa. Feed the dog, alimentar o cachorro. Cook dinner, fazer o jantar. Have dinner, jantar. Watch Netflix, assistir Netflix or watch TV, assistir TV. Go to bed, ir pra cama. And fall asleep, adormecer ou dormir. Ok, ótimo. Vamos para Routine Part 2, a parte 2. Nós vamos falar sobre a frequência com que a gente faz alguma coisa e vamos falar de horas, que é por onde a gente vai começar. Além disso, vamos falar também dos dias da semana, porque não faz sentido a gente falar de rotina sem dar a informação completa, na é verdade? Por exemplo, dizer que eu acordo, ótimo, todo mundo que está vivo acorda. Mas vamos completar a informação? Vamos dizer que horas? Vamos dizer com que frequência? Ok, para isso, a gente tem que aprender primeiro os números em inglês. Aqui são as horas, então a gente vai falar os números, certo? Então vamos aumentar aqui a letra. Ok. E aí a gente vai começar então com os números. Nesse caso, as horas em inglês, né, os números das horas, vão ser igualzinho o que a gente tem em português, certo? Sem diferença, a gente vai falar as horas do mesmo jeito. Tem um jeito diferente, mais próprio do inglês, que a gente não vai ver hoje. Para facilitar a coisa, a gente vai falar como a gente fala em português. Então aqui a gente tem one, certo? Two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Então, lembrando que nós temos 12 horas, e aí entra aquela questão do AM, PM, que a gente conhece tanto, certo? AM para de madrugada e de manhã, PM à tarde e à noite. Então vamos lá, vamos repetir? A maioria de nós, pelo menos os números a gente sabe, mas é sempre bom repetir para polir a pronúncia e deixar ela bonitinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, vamos só trabalhar um pouquinho isso aqui, ó. Aquele famoso TH do inglês, né? Eu costumo brincar com os alunos, basta você treinar a linguinha presa, né? Paçoquinha, docinho de pêssego, que é o som certinho do TH do inglês. Ixi, Bob, mas esse R aqui, né? Então a gente vai fazer o thr,
né? É esse som, você junta o R logo depois. Thr. E aí vira three, porque é o som de I aqui, ok? Então, three. E, Bob, outra pergunta. O 12, qual é o AM, qual é o PM? Basta a gente lembrar qual é 0 hora, qual é 0 hora e qual é 12, meio-dia. E aí a gente descobre AM, lembra que é de madrugada e de manhã, então é quando começa, é 0 hora. Então 12 AM, meia-noite. 12 PM, meio-dia. Ótimo. Então a gente já tem aqui os primeiros números para as horas, certo? Detalhe, quando a gente fala hora redonda, certo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a hora redonda, 100 minutos, é quando a gente acrescenta o o'clock. Então, 1 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, certo? E a gente vai falar 10 o'clock p.m., ok? A gente falou o'clock primeiro, só quando é 00 dos minutos. Quando a gente acrescenta os minutos, a gente não usa o'clock. Então vamos para os minutos, que aqui eu coloquei de 5 em 5. E a gente vai perceber que a gente tem a opção de falar como a gente fala em português, ou a gente tem a opção de falar um outro jeito que a gente fala em inglês, que a gente vai ver que é um pouquinho diferente, mas hoje eu vou focar só em como a gente fala como português. O interessante é que os minutos do 1 até o 9, que tem o 0 aqui, a gente vai mencionar esse 0. E a gente menciona falando O. Então, O5. Vamos supor que a gente está falando aqui de 4 horas e 5 minutos da tarde. Então a gente vai falar 4:05 p.m. Ok? Olha que interessante. Parece com o português, né? 4, 4, 05. Aí a gente vai falar O05, O5. Né? É só nesse caso até o 9. Mas, por exemplo, se a gente vai falar aqui 9 e 10 da manhã, vamos colocar da manhã, né? 9 e 10 da manhã, então a gente vai falar 9, 10. A gente vai falar o número mesmo, igual a gente tem ali o 10. Então a gente vai falar 9, 10. Na verdade não tem nem hífen, tá? 9, 10. Não tem and aqui não, gente. Ok? Então 9, 10 a.m. Ok? Tá vendo que aqui tem um espacinho que eu já vou dizer como é que é. Ok? O 15, que é o número que a gente não viu, a gente só viu até o 12. 15, 15. 20, 20. 25, aí tem hífen. 25. 30, 30. De novo, 30, hífen. 5, igualzinho. 40, e o for aqui não tem U, tá, gente? 45 ou 40, certo? E você pode dizer 20 ou 20, com som de D, 30 ou 30, aquele R paulistano. Você fala qual for mais fácil para você, ok? E 50, 55, ok? Alright, então vamos treinar aqui? Olha só, vamos colocar 1 hora para cada um, ok? Então a gente tem 4:05 p.m., 9:10 a.m., 3:15 p.m., 3:15, 10:20. Opa, estou apertando o botão errado aqui. 10:20 p.m. da noite. 10:25 a.m. da manhã. E assim em diante, tá? Vou deixar você completar aqui a hora com os minutos. Então vamos repetir? 05, 10, 15, 20 or 20,
25, 30, 35, or 30, 35, 40, 45, or 40, 45, 50, 55. Aqui não tem 50, não, tá? É só o 30 e 40. Os outros 50, 60, 70 não tem. Aí 80 tem, 90 tem de novo. Ok, falamos aqui. Eu vou só mostrar para vocês como que a gente pode fazer do jeito mais em inglês, tá? Não está errado a gente falar como a gente fala em português. Eu vou só dizer como é em inglês para que você saiba. O jeito é falar primeiro os minutos e depois as horas. Então olha só, e a gente vai usar a palavrinha past. Então vai ser 5, primeiros minutos, aí não tem o ou, 5 past 4. Vamos ver o de baixo? E aí eu vou ensinar um outro jeito. Então, primeiros minutos. 10. Você também pode usar after. Não precisa ser só o past. Então, 10 after 9. O 15 é especial, porque o 15 a gente não vai usar o 15, a gente usa quarter, que é um quarto. Quarter past 3 ou quarter after 3. 20, mesma coisa. 20 past or 20 after 10. 25, mesma coisa. O 30 é half. Olha que interessante, o L aqui, junto com o A, o L, perdão, não tem som, certo? Então vai ser half mesmo. Então eu posso dizer, vamos colocar um número aqui, 1, ok? 1 p.m., 1:30 p.m. Lembra que opção de falar igual ao português, 1, 30, 30, 1:30 p.m. Or half past 1, half after 1, ok? Então não tem. O 35, normalmente a gente vai falar igual ao português, tá? Vamos colocar o exemplo aqui de 2:35 a.m., certo? Normalmente a gente não vai falar 25 para as 3, tá? A gente fala 2:35 em português e em inglês também, certo? Vou falar então 35 past 2. Não. Nesse caso, não. Depois de meia hora a gente não vai usar mais after nem past. Então, o 35, ele é um caso à parte. Já o 40, a gente também diz 20 para as próximas horas. Exemplo aqui, vamos colocar uma hora que a gente não colocou ainda. 11, certo? Então, vamos colocar aqui AM, certo? 11:40 da manhã. Então, eu posso fazer igual ao português. 20 para meio-dia, ou 20 para as 12. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é meio-dia e como é meia-noite. Tá? Aguenta os pontos aí, aguenta a curiosidade. Então eu vou falar aqui 20, que a gente já aprendeu, 2. Então, para a próxima hora, que é 12. Então, 20 to 12, sou estranho. Por isso que a gente vai aprender o meio-dia, que é noon ou midday. Meio-dia. Normalmente a gente vai usar o noon, 20 to noon. Ok? Midday é mais quando a gente fala meio-dia em ponto, ok? E meia-noite, midnight, 20 to midnight. E aí não tem uma segunda opção não, ok? Então esses dois são especiais. E a mesma coisa aqui, ó. O 15, posso usar 15? Posso, mas qual é a palavrinha que a gente usa nesse caso aqui para 15? Quarter. De novo, vou até copiar e colar aqui, ó. Copiei, colei, certo? Quarter to, vamos colocar uma hora aqui. Quarter to 6. Ok? 10 to 9. Five to 1. Ok? A gente fala igualzinho em português aqui. Lembrando, 12 horas com AM é meia-noite e 12 horas com PM, meio-dia. Ok, então descobrimos como é que a gente fala as horas. Importante,
sempre que a gente menciona quando alguma coisa, que horas alguma coisa acontece, vamos usar o at. Então, olha só. A gente não viu aqui... não vou voltar tudo. A gente viu aqui as ações, certo? Do dia. Então vamos voltar aqui para a rotina. Vamos abrir aqui, que aqui a gente tem algumas rotinas. Por exemplo, cook dinner. Então você vai dizer que cook dinner, você prepara o jantar às 8 horas. Ok? Então olha só. Cook dinner at 8. Como é a noite? PM. Or 8, como é a hora redonda, o'clock PM. Ok? Então, essa é uma opção. Então, como aqui não tem o sujeito, vamos colocar ele. I, que é o verbo, o sujeito, I, mas o verbo cook, o que eu cozinho? Dinner, at 8 o'clock. Então, agora sim, a gente vai completar as frases aqui. Vamos completar tudo? Desde o wake up. Então, por exemplo, vou colocar todos I, ok? Eu vou colocar da minha vida mesmo. I wake up at 6 a.m. or 6 o'clock a.m. Mas eu posso dizer só 6. Okay? É até mais natural. Ok? Eu tenho muita dificuldade de acordar e já levantar. Eu preciso de 20 minutinhos. Então, I get up at 6:20 or 20 past 6. Vou falar igual a gente fala no Brasil, at 6:20. I have a shower or take a shower at, 6:30. Ok? Eu não pentei meu cabelo, como eu falei, porque eu não tenho. Então, I have breakfast at 7:30. I get dressed, lembrando aqui da pronúncia, né? I get dressed at 8. Eu tomo café pelado? Olha, não sei, cada um tem o seu, né? Mas aqui é mais importante a gente aprender os verbos do que a sequência, certo? I go to work at, se você é privilegiado, at 9. I start work at 9:30. Tá vendo? O at vai estar em todos. Sempre que a gente menciona que horas algo acontece. I answer emails at 10. I have lunch at 1. Já vira PM, né? I finish work. Vamos fazer inveja, né? I finish work at 5 p.m. Né? Começo aqui, ó. Começo 9:30 e termina 5. Oh, maravilha! Então, meia hora eu tô em casa. I arrive home at 5:30 p.m. I feed the dog. Tá, aqui a gente não precisa colocar que horas, né, gente? A gente chega, coitadinho, tá morrendo de fome, a gente já dá comida. I cook dinner at 8 p.m., como eu coloquei. Lembrando que a gente pode colocar o o'clock, certo? I have dinner at 8:30. Vamos lá? I have dinner at 8:30. Ótimo. É claro que esse AM, PM, a gente só coloca quando precisa de definição, tá, gente? Exemplo, se você acorda às 6 da manhã, é difícil alguém acordar às 6 da tarde. Então, I wake up at 6. Já é o suficiente. I watch Netflix. E aqui eu vou mudar.
em vez de colocar que horas, eu vou colocar por quanto tempo? For 1 hour. Por 1 hora. Então, aqui o for, ele vai significar, nesse caso, ele significa diferente também, ok? Por. Vamos supor que eu faço só por 20 minutos. For 20, o número que a gente aprendeu, minutes. Ok? Então você vai dizer por quanto tempo? Ah, eu trabalho por 7 horas. I work, verbo work, for 7 hours. Ok? Tá vendo como a gente vai aprendendo um monte de coisa tudo junto? I go to bed at 11. I fall asleep. Porque eu faço, vamos supor, faço meditação, leio um pouquinho. At 11:30. E você? Qual é a sua rotina? Que horas você faz as coisas? Certo? Ótimo. Mas aí a gente tem algumas diferenças, não tem? Porque a nossa rotina de dia, de semana, é uma coisa e de final de semana é outra coisa. Então, como a gente vai aprender então os dias da semana? Então, olha aqui. Days of the week. Dias, o of é de em português. A pronúncia aqui é of, som de A com tio e V, não é off não, tá gente? Days of the week. Week é semana. São 7 days, days of the week. Mas nós temos os dias de trabalho, que em inglês a gente chama weekdays, certo? 5 days, que são Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. E os dias de weekend, que são 2 dias, Saturday ou Saturday. O britânico fala mais Saturday, ok? Já o americano fala Saturday, com som de R. E Sunday, ok? Então vamos prestar atenção um pouquinho aqui nessas pronúncias. Olha que interessante. Aqui, não é Monday, tá, gente? A gente não vai falar Monday. Ups, a gente vai falar Monday. É como se fosse o som do A com tio. Olha que interessante. É comum quando a gente fala de pronúncia sempre colocar a barra, tá? É convenção. Então eu vou falar aqui, ó, como se fosse Monday. Ok? Então, Monday, o primeiro dia da semana, certo? O primeiro dia de trabalho da semana, Monday. E esse aqui, Bob? Esse T-U-E aqui. O E não tem som não, tá, gente? Então a gente vai fazer o Tuesday. Ah, tem o som do I-U ali, ó. Tuesday. Esse próximo também é interessante, porque o D não tem som. Wednesday. E aí vem o Thursday. Lembra do paçoquinha? Pois é. Então aqui a gente não consegue colocar ele desse jeito. Então eu vou colocar o TH mesmo, certo? Thursday. Então aqui é Tuesday. Lembra do francês que faz biquinho? Então, Tuesday e Thursday. E o seguinte, a gente vai falar Friday. Ok? Vamos repetir então? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Então, vamos colocar aqui em cima, ó. Vamos falar da nossa semana, os dias de semana. A gente acorda sempre um horário, final de semana a gente acorda outro horário. Então, quando eu vou dizer o dia, eu vou acrescentar o on, que significa qual dia, na segunda, na terça, no sábado, é esse on. Olha que interessante. Então, quando a gente fala hora, at. E quando a gente fala o dia, on. So, I wake up at 6 a.m. on. Eu vou começar mostrando a diferença. Vou dizer o dia. Monday. Vamos supor que só de segunda eu acordo às 6 da manhã. So I wake up at 6 on Monday. E você também pode colocar, para ficar até melhor, on Mondays, porque é nas
segundas, certo? Vamos supor, então, que um outro dia eu acorde mais tarde. Não, vamos colocar mais cedo, né? Porque ninguém tem tanta vantagem assim. Então você acorda mais cedo. Você acorda às 5 da manhã. Então você vai para o trabalho às 8. Então, I go to work at 9 a.m. on... Só, vamos mudar aqui, né? 8. At 8 a.m. on Tuesday. Ok? Vamos supor que eu não quero dizer um dia, mas eu quero dizer a semana toda. Na semana eu começo o trabalho às 9h30. Ou melhor, já que sábado e domingo a gente não trabalha, vamos falar de acordar de novo? Olha aqui. Então, na semana, eu acordo às 6 da manhã. Então, eu vou dizer I wake up at 6 a.m. on weekdays. Lembra aqui? Os dias da semana a gente chama de weekdays, tá vendo? Então, eu posso dizer sim on weekdays. Ok? Vamos supor que nos finais de semana eu acordo às 9. Ok? Então isso aqui é weekdays. Como é que é final de semana? Weekend. And de fim mesmo, gente. Ok? Então, e aqui eu posso colocar on weekend. Weekend. Ou melhor, on weekends. Porque é todo final de semana. Ok? Então, I wake up at 9 a.m. on weekends. O on, para final de semana apenas, é nos Estados Unidos. Na Inglaterra eles falam at. Para final de semana. Os outros dias da semana é on nos dois lugares. Mas você pode encontrar os dois. Ok? Ótimo. Então entendemos horas, dias da semana, dias de final de semana. Ok? Então nós vamos agora para a nossa última parte da nossa aula, que é how often. Quão frequentemente. Tá certo? Qual é a frequência? Often é frequente. Tá vendo que ele está aqui em roxo, ó, de novo? Né? Então, ó, nós temos até as cores do arco-íris aqui, ó, são 9 cores, tem umas cores a mais, mas enfim. Ok? Então, how often é quão frequentemente. Lembra da perguntinha, ó? Do you? Não inverteu? Mesmo com coisa antes, Bob? Mesmo. Mesmo quando eu pergunto o que, what e tudo mais, que é para outra aula isso, ok, gente? Então, aqui nós vamos aprender as palavras de frequência, são chamados advérbios de frequência. Ok, então os advérbios de frequência, 100% das vezes, always, 90, usually, 80, generally, 70, often, sem som de T, 50, sometimes, 30, occasionally, 15, seldom, 5%, rarely, é igual o pessoal do interior fala, né? Americano e Piracicaba, certo? Então a gente vai falar aqui rarely, isso mesmo, enrola a língua, ok? Porta, porteiro, portão. E nunca, zero, never. Esse aqui a gente conhece bastante, né? O never a gente conhece bastante. Então vamos para a pronúncia? Vamos chegar aqui. Chegamos. Ok? Então vamos falar aqui das pronúncias, porque a gente vai ver que em inglês as letras têm sons diferentes. Então vamos lá. Always. Então a gente vai falar always. Lembra que eu falei que o L aqui, ele vai lá para o céu da boca? Então não é always, ok, gente? Ele é aquele que vai lá no céu da boca. Always. Always. Ok? Então depois nós temos usually e generally. Então, usually. É som de J. O S vai ter som de J. Olha que legal. Usually. E a gente vai ter o
Generally. Olha, não é só o L que tem um som particular em inglês, hein, gente? Não é só ele que vai pro céu da boca. O R, a gente vai enrolar a língua sempre em inglês. O R nunca vai ter o som que a gente tem em português. Generally. Certo? Então, olha lá. Always, usually, generally. E nós temos então aqui. Often. Isso mesmo, T não tem som. Often. Sometimes. Sometimes. Ok? Often, sometimes. A gente já vai repetir isso, tá, gente? Occasionally. Olha o S de novo com som de J. Ups, aqui não, né? Occasionally. Né? Ó, mais uma vez, o S aqui, ó. J, esse somzinho de J. Occasionally. Ó o L de novo, tá? Com asterisco aqui, ó. Seldom. Olha, a gente fala igualzinho, certo? Aí o rarely. Lembra que o R aqui a gente vai enrolar a língua, certo? Então vou até marcar aqui também. E aqui também, pra gente lembrar. Ok? Ups. E o never, que a gente conhece muito bem. Never. Olha o R de novo aqui, gente. Enroladinho. Never. Então, vamos aqui. Always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Como a gente não escreve assim, vamos treinar do jeito certo, com as palavrinhas escritas aqui. Ok? Eu vou falar, você repete, faz aquele exercício, se grava e compara, certo? Ouve lá o vídeo sobre pronúncia e listening e você vai entender do que eu estou falando. Ok? Eu vou falar, você repete. Always. Usually. Generally. Often. Sometimes. Occasionally. Seldom. Rarely. Never. Na Inglaterra, o T aqui do often tem som. Então a gente vai falar often, ok? Mas nos Estados Unidos não tem. E aí, antes da gente partir para o próximo, eu quero que você olhe essas duas frases. Observa o verbo e esse advérbio de frequência. Na primeira frase, o verbo é am. E olha o advérbio. Na segunda frase, o verbo é get. Olha onde está o advérbio. Então, isso significa que, quando a gente tem o verbo to be, o advérbio vem sempre depois. Qualquer um deles. Não é só o always, tá? Ups. Quando a gente usa qualquer outro verbo, vai ser antes. Então, por exemplo, I am never tired. Nunca estou cansado. I never get tired. Eu nunca fico cansado. Então, get é ficar aqui nesse caso. O verbo get e take são os dois verbos que têm mais significados no inglês, tá, gente? Vão se acostumando com isso. Então, baseado nisso, vamos fazer o exercíciozinho aqui? Vamos voltar aqui para as nossas frases e a gente vai entender onde a gente põe. Então, olha lá. Aqui a frase, né? I wake up at 9 a.m. on weekends or at weekends. Vamos colocar o sometimes, porque nem sempre eu acordo às 9. Normalmente eu acordo às 10. Okay? Então vamos fazer as duas frases. I sometimes wake up at 9 a.m. or at 9 on weekends. Certo? Ou vamos colocar sempre. I always... Ups, esqueço que está no caps aqui. I always
wake up at 9 on weekends. Bom, por que você está usando o on e não at? Porque meu inglês é americano, tá, gente? Mas o at também pode. Ok, então vamos colocar aqui o get up, levantar. Lembra que eu falei que eu preciso de 20 minutos? Então, eu vou colocar aqui, I never get up at 6. E assim, todas as outras frases. Have a shower e tudo mais. Vamos fazer uma aqui com o verbo to be? Vamos dizer que eu nunca estou atrasado. Opa! Lembra? Verbo to be é ser ou estar. Então, I am, caps. I am never late. Eu nunca estou atrasado. Nunca me atraso. Ou, vamos colocar outra pessoa em vez de do I. Vamos colocar um nome aqui, Steve. Steve é a mesma coisa que he, não é? Porque é ele. Então eu vou usar o verbo to be de he, porque é Steve. Steve is always late. Ele está sempre atrasado. Que coisa chata. Certo? Ou eu vou colocar my friends. My friends é a mesma coisa que eles, não é? Então o verbo to be vai ser are. Are always together. Estão sempre juntos. Certo? Então, olha lá. Quando a gente tem o verbo to be, are, am, is, né? Ó, o am aqui, o is e o are, o advérbio vem sempre depois do verbo. Quando é outro verbo qualquer, como go, vem depois, vem antes. Certo? Depois. Então, I always go to bed at 11 p.m. Ok! Então, gente, olha só. Na ideia do English Clusters, a gente vai trabalhar tudo junto. Certo? Numa aula comum, a gente vai falar primeiro dos pronomes, aí a gente vai ver as variações, vai ver o possessivo, o my, your, etc. Vai ver isso, depois vai ver aquilo. Aí a gente vai aprender o verbo to be numa outra aula, vai usar bastante. Aí numa outra aula a gente vai ver a rotina, os verbos de rotina. Numa quarta aula a gente vai ver as horas e sabe-se lá quanto tempo a gente vai treinar. Aqui, num total, somando essa aula com a anterior, a gente, deixa eu ver quanto tempo está aqui. Olha só, 38 minutos, certo? A gente está terminando a aula. Então a gente viu em 2 aulas de 40 minutos o que você demoraria aí pelo menos um mês para treinar numa aula convencional. Bem-vindo ao English in Clusters. Treina essas frases completas nos exercícios. Única coisa que muda, na pergunta o auxiliar vai no começo, na negativa é ele que vai na negativa, sendo o verbo to be é ele mesmo. Se não tem o verbo to be, é o to do. Se você não sabe do que eu estou falando, olha a aula passada que você vai entender. Lembra, para o seu cérebro entender que é relevante, você precisa repetir e você precisa trazer para a sua realidade. Então não faz a frase sobre o Joãozinho, não. Faz sobre você. É assim que o seu cérebro vai entender que é importante. E a técnica 3, 2, 1. 3 frases hoje sobre algumas dessas rotinas, 2 amanhã, 1 depois de amanhã. No quarto dia, você checa o que você lembra sem olhar. Se você lembra de tudo, passa para o próximo. Se alguma coisa ficou faltando, faz de novo 3, 2, 1. Desse jeito, gente, você vai memorizar e não vai mais esquecer. Espero que você tenha gostado. Faça os seus comentários, tire as suas dúvidas, mande em direct se for o caso, que eu estou aqui para ajudar você, para capacitar você a aprender e respondo sempre com muito carinho. Gente, um abraço e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.